Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Bom, hoje eu trago para vocês uma planta super simples, mas é uma planta incrível sobre a saúde dos nossos neurônios, sobre a saúde do cérebro. Olha só, eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a planta medicinal chamada sálvia. Essa planta ela é muito comum aqui no Brasil, ela é muito encontrada nas hortas, ela não é nativa do Brasil, mas ela é uma planta do Mediterrâneo muito cultivada aqui no Brasil. Encontrada em jardins, floriculturas, por ser uma planta bem bonita, ela tem uma folhinha muito bonita, acinzentada, então assim, é uma planta com um aspecto ornamental bacana, então ela é muito utilizada para esse fim também. E ela é uma planta medicinal muito potente, muito utilizada na Europa. Aqui no Brasil, algumas pessoas utilizam a sálvia na alimentação, fazendo tempero, utilizando ela como tempero, uma planta aromática, muito legal para esse fim também. Mas ela possui muitas propriedades, entre elas está uma capacidade incrível sobre a saúde dos neurônios, sobre a saúde do cérebro. Eu vou falar sobre a doença de Alzheimer, se você conhece alguém, se você tem alguém na família que sofre com o mal de Alzheimer, você vai entender um pouquinho sobre a doença, entender a planta medicinal sálvia sobre a saúde dos neurônios e como que ela atua. Eu estou aqui com uma revisão, tá? Eles pegaram vários artigos científicos e eles fizeram uma revisão, reuniram todos eles, e viram quais os estudos falando sobre a sálvia. Aqui eu falo sobre a sálvia officinalis, mas existem outras variedades de sálvia também. Existem várias espécies, várias variedades de sálvia, e todas elas, dessa família da sálvia, do grupo delas, elas possuem as mesmas propriedades. Umas mais, outras menos, e outras não tão estudadas como a sálvia officinalis. Por que ela atua muito no caso do Alzheimer? Porque na sua constituição, dos seus fitoativos, possui então, por exemplo, o ácido rosmarínico, o ácido salvianólico, que tem uma grande atuação em vários mecanismos, inibindo algumas enzimas, trabalhando em todo o aspecto aí contra a doença de Alzheimer. Bom, se você não sabe o que é a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ao longo do tempo é uma doença que vai piorando, os familiares acabam sofrendo muito mais, porque é uma doença que vai então degradando, definhando aquela pessoa, a pessoa vê ela cada vez mais dependente, então os familiares, o cuidador daquela pessoa vai então sofrendo cada vez mais. Bom, como que a doença faz, O que acontece com a pessoa? A pessoa vai perdendo a capacidade da memória, ela vai perdendo então as suas memórias. Por exemplo, no começo ela começa a ficar aquela pessoa esquecida, ela não sabe onde colocou tal coisa, não reconhecer as pessoas à sua volta. Por exemplo, um irmão não sabe que é irmão, não sabe que é filho, não sabe quem é neto, não sabe onde está, qual é a casa, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo ali. No começo a pessoa às vezes até fica aquela coisa assim, o que eu comi hoje de manhã, não sei o que eu fiz, será que eu escovei os dentes? É muito mais fácil para ela lembrar de coisas que aconteceram até há um tempo passado do que as que estão recentes. Essas daí por quê? Porque são memórias bem fixadas realmente, são memórias que fixaram bastante. Então a pessoa demora um tempo maior aí para poder esquecer, apagar da sua memória então esses acontecimentos mais marcantes. Mas enfim, a rotina começa a ficar bastante difícil, a pessoa começa a se perder, porque acontece muito de pessoas então realmente sumirem, não voltarem para casa por causa disso. Pessoas que sofrem então, com o mal de Alzheimer, saíram para algum passeio, alguma coisa e não voltaram para casa. Por isso é muito importante você colocar na carteira da pessoa o endereço, um telefone e tal, e sempre falar com essa pessoa para passar para outras pessoas se acontecer alguma coisa com ela, caso ela passe mal, alguma coisa assim do tipo. Ela começa com esses esquecimentos, coisas básicas, depois isso vai piorando, faz a urina na roupa, tem incontinência urinária, começa a ter dificuldade, por exemplo, para comer, beber, chegar até o ponto que a pessoa não consegue fazer nem o básico, nem falar na verdade. A pessoa vai esquecendo, ela volta a ser criança. Descobriu-se que o fator genético é bem importante. Várias pessoas têm mal de Alzheimer porque lá atrás alguém da família teve mal de Alzheimer e hoje desenvolveu. Ok, tem o fator genético.
mas se pesa muito a questão epigenética, ou seja, como que essa pessoa, na verdade, levou a sua vida, né, ao longo do tempo. Então, aí entra na questão que a gente sempre frisa, que eu sempre falo para vocês aqui no canal. Alimentação, os bons hábitos, dormir bem, levar uma vida, né, sempre estar estudando, conforme você está fazendo aqui nesse vídeo, adquirindo informação, não só nesse canal, como qualquer outro, fazer o uso das plantas medicinais, tudo isso vai eliminar uma carga muito grande de toxinas, de venenos no nosso organismo, para poder, né, ter uma vida melhor, né, em todos os aspectos. O Alzheimer tem muita relação entre esse estilo de vida, como que a pessoa alimenta, as toxinas do dia a dia, metais tóxicos, né, metais pesados, o acúmulo de metais pesados. Bom, mas aí tem a alimentação carregada de agrotóxico, e isso o nosso organismo vai se inflamando, né? Vai tendo então a produção aí desacerbada, né, dos radicais livres, e isso leva então a um estado realmente de declínio, né? Vai destruindo então os neurônios. O cérebro é um dos órgãos mais afetados aí nesse processo de inflamação. Uma depressão é um processo inflamatório, né? Acredita-se tem até uma relação entre o diabetes, né, com o mal de Alzheimer, chamado de diabetes tipo 3. Então, assim, é mais complexo, é muito mais do que isso. Isso daqui é uma coisa bem básica que eu estou trazendo a respeito, mas são vários mecanismos, são substâncias, são proteínas, enzimas envolvidas no processo. Para você fazer uma ideia, quando o nosso organismo recebe uma agressão, por exemplo, de vírus, bactérias, o nosso organismo tem toda uma defesa, lógico, você sabe, o sistema imunológico, tem ali, cria os anticorpos para poder combater e tal. Só que talvez não seja suficiente, principalmente uma pessoa que tem um sistema imunológico baixo, né? Que não tem, então, uma defesa ideal do organismo. E aí o que acontece? O organismo ele vai ter que criar outros mecanismos, né, para poder combater aquele agressor. E quando esses agressores rompem a barreira hematoencefálica, o que acontece? Ali é formado uma placa. Essas placas, elas são chamadas de amiloide, né, são placas beta-amiloide, que são concentrações, né, de proteínas. E essa concentração, então, de proteína, ela vai degradando, vai atrapalhando a conexão dos neurônios, atrapalhando as sinapses, né, as conexões entre os neurônios, a conversa entre os neurônios. E isso vai dificultando cada vez mais o aprendizado, a pessoa vai ficando cada vez pior nesse caso, né? Então, um corpo inflamado vai levando a produção vai levando ao estresse oxidativo, vai levando então ao aumento dessas placas de beta-amiloide e por aí vai, né? Vai só prejudicando cada vez mais a conexão então dos neurônios. E uma das coisas que a sálvia consegue fazer é impedir que um processo de degeneração da acetilcolina, que é a acetilcolinasterase, ela tenha força. Então a sálvia ela dá uma barrada, né, nesse processo. Tem um processo normal, que é a acetilcolinasterase, que ela degrada a acetilcolina, que é muito importante, faz parte em diversos processos de aprendizagem e cognição e tal, né, bem como alguns processos de bem-estar, né, da pessoa, do sono também. O que acontece? A sálvia tem essa atuação, por exemplo, barrando esse processo de degradação então desse neurotransmissor. Olha só que importante, né? Então, no Alzheimer tem diversos processos e a sálvia tem uma grande atuação sobre esses processos. Então, olha só, essa revisão aqui mostra o seguinte: a sálvia ela teve vários mecanismos, porque na sua composição tem diversas substâncias, como eu falei, como o ácido rosmarínico, que inclusive tem lá no Rosmarinus officinalis, né? Já vem até o nome. Então, esses ativos, eles têm grande atuação sobre o mal de Alzheimer. Por exemplo, ele está associado sobre a placa de beta-amiloide, que são essas placas aí, então, de proteínas impedindo essa conexão entre neurônios, certo?
Também a sálvia tem uma grande atuação sobre o mal de Alzheimer, porque ela tem uma atividade colinérgica, ou seja, ela ajuda, né, ela barra, ela impede, ela inibe, né, a atuação de uma enzima chamada acetilcolinesterase. Ela dá uma barrada nessa acetilcolinesterase, então ela impede, né, com que esse processo degrade rapidamente a acetilcolina, assim trazendo então um melhor, né, estado dessa pessoa. Outro mecanismo também muito interessante da sálvia é que ela tem uma atividade sobre as neurotrofinas. Também é outra enzima, também é outra proteína que atua sobre a saúde dos neurônios. As neurotrofinas são responsáveis, por exemplo, pela vida útil de um neurônio. Então, e bem como, né, pela divisão deles, né, a saúde deles. Então, quer dizer, a sálvia preserva essa proteína, fazendo com que elas protejam, então, a vida útil desses neurônios. Outra atuação muito grande dela é que ela é antioxidante, ela elimina toxinas, inibindo, então, a grande produção dos radicais livres, inibindo, então, aí o estresse oxidativo. Outra coisa também é que ela é anti-inflamatória, sendo anti-inflamatória, desinflama o organismo, evitando então processos aí do aumento e da produção dos radicais livres, levando ao estresse oxidativo. E para finalizar, é que ela é uma planta antidepressiva, ansiolítica. Então ela tem vários mecanismos que torna ela uma incrível planta sobre a saúde cerebral, uma planta que realmente ajuda na cognição, uma planta que ajuda realmente na saúde dos neurônios, ajuda realmente na preservação da saúde cerebral. Uma planta que realmente teve estudos que mostraram que ela atuou muito contra o Alzheimer, com grande eficácia, com muita atuação, com diversos mecanismos. Bom, meus amigos, como que você pode utilizar a sálvia? A sálvia, ela pode ser utilizada de diversas formas. Por exemplo, pode fazer o uso do pó medicinal, da tintura, pode fazer o uso do chá, pode fazer o uso da cápsula, pode fazer o uso do óleo. Bom, você vai utilizar a sálvia da seguinte forma. Você vai pegar uma colher de sobremesa da sálvia e fazer sua xícara de chá. Pode fazer o uso todos os dias. No estudo, utilizaram óleo essencial, utilizaram o chá, utilizaram tintura, né, o extrato alcoólico. Todos eles teve muita eficiência. Agora, o que eu falo? Você vai fazer o uso, por exemplo, de um óleo medicinal, você pega ali 20 gramas de sálvia, coloca no óleo de coco, que é outro importante ingrediente contra aí o mal de Alzheimer, e você vai deixar em banho-maria, folhas de sálvia nesse óleo, e vai deixar ali por volta de 3 a 4 horas ela em banho-maria. E você então vai fazer esse óleo medicinal e vai tomar aí uma colher de chá desse óleo medicinal todos os dias, que vai ser um excelente medicamento. Você pode fazer o chá 2 a 3 vezes ao dia, utilizando uma colher de sobremesa, despejando a água quente sobre essa quantidade de erva e fazendo seu chá. Como você pode estar fazendo o uso da tintura. Pega aí 30, 40 gotas de sálvia e faça o uso, tá? Olha, tem uma coisa, óleo essencial, ele é muito concentrado em ativos, então está contraindicado, né, fazer o uso do óleo essencial aí para diversas pessoas, entre elas fazer o uso do óleo essencial em pessoas que têm hipertensão. Então é melhor evitar o uso do óleo essencial, é muita concentração. E o chá, por exemplo, se você for fazer o uso do chá, da sálvia, você tiver hipertensão, tome esse cuidado, porque a sálvia elevou a pressão em algumas pessoas. Pode ser que você também eleve a sua pressão. Pessoas, né, mulheres grávidas, lactantes, não fazer o uso da sálvia. Aconselha-se também que crianças abaixo de 12 anos não façam o uso da sálvia. No mais, é uma planta muito segura, muito tranquila, mas pode ser que você sinta algum desconforto fazendo o uso da sálvia. Se caso fizer, você talvez tenha uma alergia a algum dos componentes aí da sálvia, né, de algum componente dela, algum fitoativo, evite o uso, tá ok? Mas é uma planta excelente contra o Alzheimer. Estudos mostram que a planta tem várias atividades contra o Alzheimer. Espero que tenha ajudado. Se te ajudou esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, né? Compartilhe o vídeo e tal, que assim pode ajudar mais pessoas. E é isso, meus amigos, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Te espero no próximo vídeo, viu? Tchau, tchau!